Bora mergulhar de cabeça no relato mais antigo, mais curto e, quem sabe, o mais misterioso sobre a vida de Jesus. Prepare-se, porque esta análise do Evangelho de Marcos promete mexer com algumas estruturas. E para começar, vamos direto para um enigma. Um quebra-cabeça que deixa teólogos e estudiosos de cabelo em pé há séculos. O final, ou a falta de um, no Evangelho de Marcos. Pois é, parece loucura, né? Mas é exatamente isso. Os manuscritos mais antigos, aqueles que os especialistas consideram os mais confiáveis, param exatamente aí. Sem final feliz, sem as grandes aparições. Só medo e silêncio. Olha que interessante. Com o tempo, os copistas que reproduziam o texto acharam esse final meio esquisito, anticlimático demais. Então eles resolveram dar uma ajudinha e adicionaram outros finais, mais completos. Mas pensa na força do original. O livro acaba e joga a responsabilidade no nosso colo. E aí, o que a gente vai fazer com a notícia do túmulo vazio? É quase como se Marcos estivesse nos desafiando. E se a gente achava que já estava complicado, segura essa. Lá em 1958, um pesquisador encontrou uma carta antiga que falava de um tal Evangelho Secreto de Marcos. Uma versão com ensinamentos mais profundos, só para um grupo seleto de iniciados. Agora, calma. A autenticidade desse evangelho secreto é super debatida, ninguém sabe ao certo. Mas, sendo verdade ou não, só o fato de essa ideia existir já nos mostra uma coisa muito importante. O início do cristianismo não era um bloco de concreto, todo mundo pensando igual. Era um movimento vibrante, cheio de ideias, muito mais complexo do que a gente imagina. Ok, para a gente montar esse quebra-cabeça, a gente precisa saber quem era o cara por trás do texto. E a resposta pode nos surpreender. Ele era muito mais gente como a gente do que as imagens de santinho que vemos por aí. O nome dele era João Marcos. E aqui já quebramos o primeiro paradigma. Ele não era um pescador humilde, não. Pelo contrário, vinha de uma família com grana de Jerusalém. Era primo de Barnabé, um dos grandes líderes da igreja, e era tão próximo de Pedro que o apóstolo chamava de meu filho. Ou seja, ele estava bem no centro do furacão. E tem um detalhe que é quase uma piscadinha dele pra gente no texto. Sabe aquela passagem que só aparece no evangelho dele sobre um jovem que sai correndo nu quando Jesus é preso? Pois é, muitos acreditam que aquele jovem era o próprio Marcos. É como se ele estivesse deixando ali sua assinatura anônima, bem humana, confessando: eu estava lá, eu também amarelei de medo. E essa humanidade dele não para por aí. Marcos não era perfeito. Ele largou uma viagem missionária no meio do caminho, o que causou uma treta gigantesca entre Paulo e Barnabé. Mas o incrível é que a história não acaba na falha. Anos depois, ele se reconciliou com Paulo. Isso é poderoso. Quebra essa imagem de heróis da fé intocáveis e nos mostra pessoas de verdade, que erravam, brigavam, mas que também viviam o perdão e a restauração na prática. E toda essa história de vida dele, essa personalidade, se reflete totalmente no jeito que ele escreve. O Evangelho de Marcos parece menos um texto sagrado antigo e mais uma reportagem de última hora, cheia de ação. Marcos é o evangelho da ação. Ele não tem tempo para enrolação, para longos sermões. Com ele, é papum. Ele joga a gente direto no meio dos acontecimentos, num ritmo que quase não dá para respirar. Quer uma prova disso? A palavra grega para imediatamente ou logo em seguida aparece umas 40 vezes. 40! É como se ele estivesse narrando e dizendo: é urgente, aconteceu isso e logo depois aconteceu aquilo outro. A sensação é que tudo está se desenrolando bem na nossa frente. E para criar essa sensação, ele usa um verdadeiro kit de repórter. Ele escreve no presente, como se estivesse narrando ao vivo. Ele dá detalhes que só quem viu de perto saberia. Ele até mantém umas palavras em aramaico, a língua que Jesus falava. E talvez o mais importante, ele mostra um Jesus com emoções reais. Um Jesus que sentia compaixão, mas que também ficava indignado, que se entristecia. Ele tira Jesus daquele pedestal de mármore e mostra o homem por trás da divindade. E essa forma direta de contar a história nos leva a outro grande mistério do livro de Marcos: o famoso segredo messiânico. Já reparou nisso? Jesus faz um milagre incrível, cura uma pessoa, e a primeira coisa que ele fala é: olha, não espalha isso, ok? Acontece o tempo todo no livro. Qual é o sentido disso? Bom, existem algumas teorias bem fortes. A primeira, Jesus não queria ser confundido com um líder político. As pessoas esperavam um rei guerreiro, e a missão dele era totalmente outra. Segunda, era uma questão de timing. Ele não podia causar um alvoroço antes da hora certa.
E a terceira, que talvez junte tudo. Marcos está nos ensinando que a gente só entende quem Jesus é de verdade quando olha para a cruz. Qualquer definição antes disso seria incompleta. Certo. Então a gente tem um final que não é final, um evangelho talvez secreto e um Messias que pedia segredo. E agora, como é que a gente junta todas essas peças? Uma ótima pista pode estar no símbolo que a Igreja Antiga deu para o Evangelho de Marcos, um leão. E por que um leão? Porque o leão simboliza força, realeza, coragem. E o livro de Marcos começa exatamente assim, com a voz de João Batista rugindo no deserto, preparando o caminho para o verdadeiro rei. A mensagem de Marcos é poderosa, direta, sem rodeios, como o rugido de um leão. E é aqui que tudo se conecta. Talvez esses mistérios, essas pontas soltas, não sejam falhas no texto. Talvez eles sejam, na verdade, um convite. Um convite para a gente abandonar uma fé de respostas prontas e mergulhar numa fé mais autêntica, mais real. E a questão que fica no ar é essa: conhecer o lado humano do autor, os mistérios do texto, isso fortalece ou enfraquece a fé? Talvez a resposta seja que uma fé que abraça as perguntas, que não teme os mistérios, é a fé mais forte de todas. Uma fé que se conecta com o leão da tribo de Judá, não por rituais ou religiosidade, mas por um relacionamento real e transformador.